Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate, o nosso espaço semanal aqui na TV de Nossa Senhora, para que você se informe e também forme a sua opinião. No próximo dia 9 será erigida canonicamente a província redentorista Nossa Senhora Aparecida, que nasce da união das províncias de São Paulo e Rio e da vice-província da Bahia. A província reunirá religiosos e leigos de 5 estados diferentes e do Suriname. Seu nascimento faz parte de um processo de reconfiguração pelo qual a congregação em todo o mundo vem se preparando há alguns anos. E para falar dessa caminhada e dos desafios, a gente tem a alegria de contar com a participação de convidados especiais hoje aqui no nosso programa. Por isso quero agradecer imensamente a participação dos missionários redentoristas presentes aqui com a gente. Agradeço a Padre Marlos Aurélio da Silva, último superior provincial da Unidade Redentorista de São Paulo e o primeiro superior provincial eleito para a província Nossa Senhora Aparecida. Padre, sua bênção, boa noite. Boa noite, Guilherme, e a todos aqueles que acompanham o debate aqui na TV Aparecida. Também quero agradecer a participação conosco do irmão Carlos Cunha, ecônomo adjunto do Santuário Nacional de Aparecida e membro do Conselho Ordinário Provincial. Irmão, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Guilherme, boa noite para você também que nos acompanha aí da sua casa. E é uma alegria para a gente também contar com a participação do reitor do Santuário Nacional, Padre Eduardo Catalfo. Padre, obrigado pela participação com a gente, sua bênção, uma ótima noite. Também agradeço e agradeço a você de casa que nos dá o privilégio de participar da sua vida, da sua casa, da sua família. Bem, a gente quer começar esse programa primeiro ajudando o pessoal de casa a recordar um pouco dessa caminhada. Padre Marlos, principalmente, sabe bem que foi uma caminhada com várias etapas, imagino que com seus desafios, mas que chega agora num capítulo muito especial, né, Padre Marlos? A gente foi acompanhando ao longo desses últimos anos esse processo de reconfiguração. Como é que o senhor consegue definir um pouco para a gente, então, de como foi essa trajetória até chegarmos agora a poucos dias da criação dessa nova província? Então, algumas coisas a gente sabe teoricamente, né, consultando e ouvindo os mais experientes, e outras nós participamos, sobretudo, dessas últimas etapas, né, dos últimos anos. Mas os nossos confrades aí mais experientes dizem que desde 1991, quando houve o capítulo geral da congregação em Taici, primeiro capítulo fora de Roma. E ali começou-se essa conversa em torno, ainda talvez não se usasse a terminologia reestruturação, mas a ideia era muito essa, né? Que a congregação passava por necessidades de reimaginar-se de outra forma, porque havia uma diminuição de pessoal, e também precisaríamos fortalecer a nossa ação, a nossa expressão missionária no mundo. Então, já naquele capítulo se tratava de uma preocupação que outras congregações tinham também e que nós percebíamos muito nitidamente, sobretudo em continentes como o europeu e o continente ali mais da América do Norte. Então eu creio que tudo isso foi sendo fomentado de capítulo em capítulo, retomado, né? E a ideia foi ganhando um corpo maior, até que no penúltimo capítulo da congregação nós tivemos então esta proposição da criação das conferências, né? Atualmente a congregação tem 5 conferências. É uma forma de agruparmos por regiões e ali tentarmos também conhecer melhor a realidade, os desafios missionários e, sobretudo, perceber que há sim uma diminuição notável, né, de redentoristas na América do Norte e também na Europa. E quais respostas nós temos de dar? Então, com isso foi feita essa proposta de uma reestruturação. Seria como que uma refundação, uma reforma daquilo que a congregação é no mundo. E existem vários modelos, né? Me lembro que na ocasião foi instituída uma comissão para fazer um estudo e apresentar para o capítulo propostas, possibilidades de se fazer esse movimento da reestruturação. Entre 5 modelos que havia, foi escolhido o que nós adotamos, né? E com o passar dos anos, vimos também a necessidade de, dentro deste grande movimento da reestruturação, de que houvesse a reconfiguração, que é o que nós estamos vivendo. Então a gente não pode resumir ou simplesmente dizer que a reconfiguração já é a resposta cabal
para o processo da reestruturação. É um capítulo, é um elemento importante, mas que não resolve todos os problemas, porque a reconfiguração representa isso, né? A união de províncias, vice-províncias, como nós fizemos aqui em São Paulo, Rio e Bahia. Porém, o processo é mais amplo, mais profundo e mais demorado. E daí é exatamente esse da reestruturação, de retomar o espírito missionário, de repensar respostas missionárias para os tempos atuais. Então, acredito que nós estamos vivendo agora esta fase final da reconfiguração. Porém, vamos continuar ainda com todo o empenho, com toda a força, em vista da reestruturação, que quer, na verdade, uma conversão pessoal, mas também provincial, e a gente poderia até dizer congregacional, né? Assim como a congregação, ao longo dos anos, teve que se inventar. Nós estamos na iminência de celebrarmos 291 anos da congregação redentorista. E sabemos que a congregação não nasceu já dividida, né, em províncias e vice-províncias. Tudo isso foi um esforço feito no século XIX, no ano de 1841, quando então decidiu-se criar 6 províncias, pegando a região da Itália, da Alemanha, enfim, grande parte ali estava concentrada ainda na Europa, era uma congregação mais europeia, para que ela pudesse se expandir e pudesse também atingir outros continentes, outras realidades. E agora a gente está num processo contrário, né? Mas acredito que o espírito missionário é aquele que perpassa a vida toda da congregação, da igreja, e é isso que conta muito. É bacana, Padre Cataldo, quando a gente ouve o Padre Marlos nos ajudando a entender e a recordar um pouco dessa caminhada, porque ele fala em atender os sinais, né? Demonstra uma congregação e o que a gente pede e espera da igreja muitas vezes, que seja uma igreja viva, e a congregação também viva e atenta às demandas que vão surgindo com os novos tempos, né? Há uma expressão que nós redentoristas usamos com muita frequência, que é a expressão de entender a nossa congregação, a nossa província, como um corpo missionário. E a reestruturação, tudo isso que o Padre Marlos explica, está sempre em função da missão, é em vista da missão. A reestruturação não é por causa de problema, de crise, de conflito, não. É por conta de novos tempos que exigem novas metodologias, novos métodos, novos sistemas para atender melhor o trabalho que os redentoristas realizam, sobretudo nessa região bonita, que é a região do sudeste do Brasil, incluindo a Bahia. E a gente tem 2 grandes alegrias. Uma delas é ter Nossa Senhora como a titular da nossa província, né? Ela é a padroeira da nossa província, tem esse nome, e a alegria de ter o Padre Marlos também como nosso primeiro líder desse novo grupo que se reorganiza, pensando sempre na melhor maneira de evangelizar. Esse é o motivo da reestruturação aqui na província Nossa Senhora Aparecida e na congregação como um todo. Irmão Carlos, Padre Eduardo Catalfo falou de que isso não é sinal, né, de briga, de divisão. Aliás, muitas vezes, quando as pessoas não estão bem, elas justamente vão se dividir, né? Vocês estão num processo muito, muito bonito no sentido contrário, de mais gente chegando para somar, para se unir nesses trabalhos que acontecem, que já aconteciam aqui na província em São Paulo e aí também na província no Rio, na vice-província da Bahia. Essa troca também e esses momentos agora de comunhão com mais missionários redentoristas, com outras experiências, ajuda a crescer a missão? Com certeza, Guilherme. A igreja está vivendo esse processo da sinodalidade, que é caminhar juntos. O convite do Papa Francisco é para que todos os cristãos possam caminhar juntos. E é claro que nós, enquanto congregação, queremos também fazer este caminho com a igreja e com o nosso querido Papa Francisco. E por isso que nós estamos aí fazendo este caminho em comunhão com os demais confrades que vão se juntar a nós para esta missão. O nosso 26º capítulo, ele nos convida a seguir o Redentor com os passos firmes. E é isso que nós queremos fazer, unir para fazer com que a missão se fortaleça. E nessa sinodalidade, sem briga, sem discussões, mas tudo isso motivados por uma única causa, que é levar a redenção aos mais pobres e aos mais abandonados. E falando desses momentos de partilha, de comunhão entre vocês,
Padre Eduardo Catalfo falou do nome da província, né, que leva então o nome de Nossa Senhora Aparecida, e nesse ano a gente percebe que foi um desses grandes momentos, né, de encontro dos missionários redentoristas dessa nova província que começa então agora no mês de novembro. Foi lá em maio, depois de 4 dias de encontro, comunhão e fraternidade, que foi concluída a Assembleia que escolheu o nome dessa nova província redentorista. Então vamos recordar um pouquinho de como foi esse processo de escolha na reportagem da Camila Moraes. Para a reconfiguração das províncias de São Paulo e do Rio de Janeiro e da vice-província da Bahia ser concretizada, alguns passos administrativos e econômicos precisam ser dados. Por isso, a primeira subcomissão que apresentou seu trabalho nesta quinta-feira foi a administrativa. Logo em seguida, a subcomissão de animação missionária fez o seu balanço. Afinal, todo o trabalho realizado só tem sentido se for para missão e evangelização. E falando em missão, o missionário redentorista Padre Ricardo de Carvalho mostrou a atuação da congregação no Suriname. O Suriname, ele nos desinstala, ele nos inquieta. Nos inquieta para quê? Para entendermos a ação de Deus na nossa vida. Exemplo disso, o beato Pedro Donders, que trabalhou por 27 anos em terras surinamesas com pessoas que estavam acometidas com hanseníase. E cuidou dessas pessoas com profunda amorosidade. Então, nesse sentido, é o que eu quero passar para os outros redentoristas. Que o Suriname é um lugar de entrega, um lugar que você aprende a amar mais os outros, que você olha com ternura para aquelas diferentes realidades. Além da participação dos religiosos que se aprofundaram na atuação das 3 províncias, a UNESER, União dos Ex-Seminaristas Redentoristas, também esteve presente. O objetivo dos ex-seminaristas redentoristas, os objetivos da UNESER, é colaborar no que for possível, né, nos trabalhos apostólicos, na missão junto com os redentoristas. Nesta caminhada para a reconfiguração, uma decisão precisava ser tomada durante esta Assembleia: o nome da nova província. Cada unidade enviou 2 nomes e aqui, em Assembleia, os religiosos escolheram o nome da nova província que passa a existir canonicamente a partir de novembro. A nova província passa a se chamar Nossa Senhora Aparecida. Foi um nome assim mais apropriado para essa província, porque Nossa Senhora Aparecida representa não só a nossa província, a província de São Paulo, que vai acabar, e as demais também, mas representa todo o povo brasileiro. E essa nova província, ela vai ter essa responsabilidade, e não só a responsabilidade do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, mas também do Santuário de Bom Jesus da Lapa, do Santuário de São Geraldo Magela, em Curvelo. Para pensar no futuro, é preciso ter uma memória agradecida, olhar para os primeiros que chegaram nessas províncias, os poloneses, os alemães e os holandeses redentoristas. Com criatividade missionária é que o trabalho foi realizado até aqui. Memória para nós significa olhar o passado com olhos de gratidão, para que nos ajude a vivenciar um presente e um futuro. Porque a nova província Nossa Senhora Aparecida que nós estamos construindo não é um corte com o passado, nós não vamos negar tudo que foi feito até agora. Então, celebrar a memória significa trazer do passado tudo que foi válido, tudo que foi bom e também as situações difíceis que vivemos e até os erros que praticamos para aprender, para que não se repitam na nova província. Além da memória agradecida, nesse processo de reconfiguração, a fraternidade precisa ser exercitada cada vez mais. Ela se dá no processo de construção e proximidade. A fraternidade, ela deve funcionar como o motor que vai mover a vida dessa província. Fraternidade vem da palavra do latim frater, que quer dizer irmão ou irmã. Então, essa grande irmandade que a gente quer criar, não só de modo interno na província, mas também com as pessoas com as quais a gente colabora, ou aquelas que colaboram conosco, as pessoas com as quais a gente trabalha. Então é uma fraternidade extensiva para dentro da província e para fora da província. Muito bacana a gente recordar, foi uma cobertura extensa também durante esses dias e durante todo esse ano, nos momentos em que os senhores estiveram reunidos. E Padre Marlos, imagino que traz um significado forte, né? Não só para os redentoristas da província de São Paulo, mas para todos agora dessa nova província, levar o nome de Nossa Senhora Aparecida e ter ela como padroeira, né?
Sem dúvida, Guilherme. Eu acredito que nós que fomos da província de São Paulo, Nossa Senhora Aparecida está na origem, na identidade daquela província de então, província de São Paulo, porque foi aqui que os alemães redentoristas chegaram, em 1894, e a partir dali se tornaram vice-província da Alemanha, e depois em 1944, província redentorista de São Paulo. Então, aquilo que o santuário significou e significa na história dos redentoristas no Brasil é uma ligação muito grande com Nossa Senhora Aparecida. E acredito agora, tendo tomado essa decisão da nova província, formada por a província do Rio, Bahia e São Paulo, chamar-se Nossa Senhora Aparecida, é uma continuidade de uma bonita história. Nossa Senhora Aparecida acaba sendo até um ícone, uma identificação dos redentoristas do Brasil, de modo geral, porque todos acabam, às vezes, se apresentando, somos os missionários lá de Aparecida, porque isso tem realmente razão de ser e tem uma motivação, uma origem histórica. E acredito que isso vai continuar persistindo, porque marcou um pouco a nossa identidade como redentoristas no Brasil. Então nós queremos que Nossa Senhora continue nos abençoando, nos protegendo, nos ajudando a realizar bem a nossa missão, sobretudo agora nessa porção geográfica grande da nova província, com desafios pastorais imensos, que nós sabemos muito bem. Estaremos na região mais populosa do nosso país, cobrindo todo o Sudeste, o maior estado do Nordeste. Então, 50% da população vai estar para ser evangelizada dentro dessa área que coube a nós dentro desse processo da reconfiguração de assumirmos. E Nossa Senhora vai continuar sendo essa estrela, essa inspiração para o nosso processo de evangelização. E a gente, inclusive, quer falar um pouco mais, Padre, sobre esses desafios, essas novas etapas, então, que vão surgir para esse trabalho a partir de agora. Queria ouvir os senhores também ainda sobre o que a gente falava no bloco anterior, Padre Eduardo Catalfo, porque a gente falava também desse espírito missionário, essas necessidades de mudança. Eu estava aqui durante o intervalo pensando, a gente tem a imagem, a gente falou de Nossa Senhora Aparecida, mas temos a imagem do fundador da congregação, Santo Afonso. E Santo Afonso também sempre foi um homem muito dinâmico, Quer dizer, quando a gente fala também dessas necessidades de mudanças, acho que isso não é diferente ao que aconteceu durante toda a história da congregação, É muito curioso, Guilherme, porque todos nós, redentoristas, aprendemos a nossa identidade com ele, com Santo Afonso. Apesar de ser um homem muito inteligente, um intelectual, um artista, Santo Afonso foi uma pessoa sempre muito próxima do povo. Por isso que é característica dos redentoristas, não só de Aparecida, mas redentoristas do mundo todo. A nossa característica é, de fato, viver como homens do povo, numa linguagem simples, na simplicidade de vida, na aproximação com as pessoas. Essa é a nossa marca, o nosso jeito de trabalhar. Eu diria para você que nem importa tanto o que nós fazemos, o que nos identifica como redentoristas, não é necessariamente o tipo de trabalho que nós realizamos, mas é o modo como nós fazemos, nessa proximidade com o povo, na simplicidade de vida e fazendo com que o Evangelho seja de fato anunciado, sobretudo aos pobres. Agora, irmão Carlos, para a gente recordar um pouquinho desse ano de 2023, que a gente não pode dizer que faltou trabalhos e compromissos para vocês, queria que o senhor ajudasse a gente a lembrar um pouquinho de como foram essas etapas e como foi esse ano, A gente já falou um pouquinho daquela assembleia onde houve a escolha do nome dessa nova província. Depois vocês tiveram uma assembleia eletiva para o primeiro governo dessa província, também uma assembleia de clausura da província de São Paulo, um ano movimentado, Exatamente. As três unidades, ela vem trabalhando sobre esse aspecto da reestruturação. Muitas reuniões nas comunidades, a nível de província, e depois, para a gente chegar nessa etapa aí de assembleia para ser eleito o primeiro provincial e também o conselho provincial. Temos a participação de todos os confrades, todos participaram, todos estavam unânimes nesse processo de reestruturação. Porque nós não queremos defender uma unidade, nós queremos defender um projeto de evangelização de Jesus Cristo. Jesus colocou esse projeto de evangelização no coração de Afonso. E Afonso é o grande modelo de homem apaixonado pelo povo, como disse o padre Catalfo. Então, nesse processo todo que nós vivemos durante esse ano de forma mais intensa, todos foram unânimes para que
esse processo chegasse no final de forma unida, clara, transparente, mas sempre com aquele objetivo, que é anunciar a Jesus Cristo. Queria saber para o senhor como é que foi receber esse chamado e essa nova etapa da missão do senhor, agora como membro no conselho, nesse primeiro governo da província. É sempre um desafio, toda missão é um desafio. E toda missão exige de você deixar alguma coisa para assumir uma outra coisa a serviço da congregação, a serviço do povo de Deus. Assumir esse desafio como conselheiro provincial, juntamente com o governo provincial, com certeza vai ser um período que eu vou aprender muito em primeiro lugar com os meus confrades, com aqueles que eu vou trabalhar mais próximo, que é o governo provincial, com o objetivo de animar os confrades nas comunidades a continuar vivendo a sua vida redentorista, a sua vida religiosa consagrada, a sua vida sacerdotal, a serviço da missão do povo de Deus. Então, aí está o grande segredo, viver e animar o povo, os confrades de forma especial, para que nós possamos cada vez mais levar a eles a copiosa redenção. Padre Marlos já era superior provincial, então, da província de São Paulo, mas é eleito, escolhido novamente para estar junto dos redentoristas nesse momento diferente. Então, somando a essas outras províncias, Padre, o que muda? O que o senhor acredita que muda, então, agora na trajetória que o senhor terá durante esse próximo período? A gente já tem uma caminhada nesse sentido, porque pela quarta vez que eu vou participar do governo provincial, né? Eu já fui conselheiro 2 outras vezes, no último quatriênio, que virou quinquênio, eu fui superior provincial, e agora começa um novo ciclo, estando aí com o irmão Carlos, mas também com outros companheiros, né? Então, é sempre muito diferente e novo cada ciclo, cada etapa dessa. Mas o que eu vejo assim, o grande diferencial dessa vez é que a gente vai ter uma província muito maior, muito mais ampla, né? Com novos desafios, mas também com novas oportunidades. Eu acredito que aquilo que nos entusiasma é isso. Se temos desafios, mas temos também mais chances de acertarmos, porque vamos colaborar e contar com outras colaborações, né? Então isso é muito enriquecedor e nos faz também crescer, nos faz amadurecer nesse serviço que prestamos. E depois é assim, nenhum governo provincial realiza a missão sozinho, né? O governo tem a missão de animar, de coordenar, mas são todos os confrades que se dispõem a essa missão e abraçam juntos. Então nós já tivemos alguns dias de reunião, essa nova equipe, né? Pensando num planejamento, num plano para o triênio. Porque assim como nós imaginamos, né, uma comunidade paroquial, uma comunidade religiosa, tem que ter um plano, um projeto de vida, o governo provincial não pode ser diferente. Então nós traçamos grandes linhas, né, de ação, objetivos que queremos atingir, estratégias para chegar até esses objetivos, e é isso que a gente vai tentar vivenciar ao longo dos 3 anos que teremos pela frente. Mas eu queria só ressaltar essa questão, né, de assembleias, capítulo eletivo. Eu acho que tudo isso é um exercício muito bom de corresponsabilidade e também de participação dentro da vida da igreja, nas congregações. E nesse sentido, eu acho que é o grande exemplo que a congregação, a vida religiosa, a igreja pode dar para o mundo civil também, para a sociedade, né? Não é um democratismo, mas é um exercício, sobretudo, de corresponsabilidade, de participação, de todo mundo se envolver num projeto que é comum. Porque quando as coisas vêm por decreto, de cima para baixo, pode não haver adesão. A gente aceita passivamente, mas também pode se omitir, pode tirar o corpo fora. Agora, quando todo mundo foi envolvido dentro do processo, pôde participar, pôde escolher, isso se torna muito mais enriquecedor, muito mais marcante. Então, talvez a gente tenha tido um processo bastante moroso, se a gente for considerar desde 1991 até chegar a 2023, puxa vida, foram décadas, né? Mas tudo isso para quê? Para que houvesse essa metanoia, essa transformação, esta adesão consciente a esse processo, né? Então, acho que isso que vale a pena a gente levar em conta. O governo geral poderia simplesmente ter decretado, vai formar uma província aqui, outra ali, distribuir as pessoas, mas não é assim que funciona, né? Nós estamos com pessoas humanas, histórias, tradições muito ricas, né? Que precisam ser respeitadas dentro do seu tempo, dentro da sua
capacidade, né, de assimilação desse espírito novo que a congregação está nos chamando a viver. E é legal quando a gente lembra, Padre Catalfo, daqueles dias, sobretudo no capítulo eletivo, e a gente na TV Aparecida teve uma cobertura extensa, acompanhando todos esses dias de encontros, nesse sentido do que o Padre Marlos falou, né, e que a gente não tem visto na sociedade, muitas vezes em vários aspectos, que é essa ideia de a gente não precisa ter um pensamento, uma posição uniforme, né, igual para todos, mas a gente precisa ter a união de aceitar o que foi decidido e caminhar juntos. Percebo, e queria saber se o senhor também percebeu o mesmo, estando lá, de que os missionários redentoristas compreenderam, de todas as províncias que agora se uniram, compreenderam muito bem essa caminhada, né, de aceitar essas decisões, então, e agora caminhar juntos em prol da missão. Sem dúvida, Guilherme, e eu penso que a palavra-chave é sempre a participação. A participação no sentido de corresponsabilidade, no sentido de assumir a própria tarefa, mas, sobretudo, no sentido de autoajuda. A província, ela não é um ente universal, ela é um grupo de pessoas, homens que trabalham, homens da igreja, que vivem essa alegria de anunciar o Evangelho, sempre pensando em metodologias, em estruturas, em maneiras adequadas de fazer com que o Evangelho chegue de fato às pessoas, né? E aí eu gostaria de comentar, se você me permite, a resposta do irmão Carlos, né? É interessante porque a gente diz em tom até de brincadeira que todo mundo queria ser conselheiro do Padre Marlos, né? Mas a escolha do irmão Carlos tem um sentido muito profundo, especial, porque Santo Afonso sempre quis na congregação padres e irmãos. A gente faz questão de dizer que nós somos missionários redentoristas, padres e irmãos. E na província de São Paulo, que é a nossa província de origem, os irmãos sempre foram não apenas numerosos, mas eles foram sempre muito propositivos, sempre foram muito companheiros, e essa nossa alegria também de fazer com que a missão seja também uma missão entre irmãos. O Papa Francisco nos ensina isso, somos todos irmãos. E quando a gente pensa na composição desse primeiro governo, Padre Marlos, a gente também vê essa participação de religiosos, de missionários redentoristas que vinham de todas essas províncias que deram origem à província Nossa Senhora Aparecida. Isso também é um ponto que deve ajudar bastante nessa caminhada agora de se conhecerem ainda mais e de entenderem como esse trabalho em conjunto vai acontecer? Sim, quando nós formulamos, né, elaboramos a lei eleitoral, que assumimos como metodologia para a escolha, né, do novo governo, a gente já contemplava isso, que na composição do novo governo provincial houvesse, então, confrades da província de São Paulo, então, da província do Rio e da vice-província da Bahia. Por quê? Quem assume essa função, né, de coordenar o trabalho, nem sempre consegue ter uma visão do conjunto se não for com a colaboração, né, desses confrades de origem das, então, unidades que existiam. Eu acho que vai facilitar muito, né, contar com a presença de gente da Bahia, de gente do Rio, para nós que somos de São Paulo, para a gente poder ter um olhar de conjunto. E não quisemos, no primeiro momento, que houvesse assim, um superior regional, porque isso não ajudaria nesse processo de união, né, que nós objetivamos com a formação da nova província. Mas contando com pessoas que sejam dessas unidades existentes, né, anteriormente, isso vai ajudar sim, que a gente consiga então entender alguns processos, conhecer melhor os confrades daquela região, né, e visando sobretudo o quê? Que haja integração de pessoas em torno de um projeto, né? O projeto missionário. Nós temos aí um plano apostólico, né, da nova província, que significa o quê? Quais são as áreas que nós vamos priorizar, aquilo que nós vamos ter que também deixar ao longo dos anos. Então isso só vai ser possível se a gente, primeiramente, se conhecer melhor, nos integrarmos melhor. Então eu acredito que a composição do próprio governo provincial reflete isso, né? E aquilo que o Padre Catalfo lembrava em relação à presença do irmão Carlos. Então, dentro da lei eleitoral havia esta possibilidade, né, o provincial eleito de escolher um conselheiro. Então a gente, olhando sobretudo para esta riqueza da presença dos irmãos que estão na origem da congregação. A congregação é fundada por padres e irmãos. Quisemos então que o irmão Carlos nos ajudasse também nessa função
uma vez que a província Nossa Senhora Aparecida vai ter um grupo expressivo, né, da presença de irmãos que muito colaboraram nas nossas unidades com aquilo que a congregação é hoje. Irmão, agora queria a ajuda do senhor para a gente começar a olhar então para essas realidades, os possíveis desafios que a província pode ter a partir de agora, desse início de trabalho. Como é que o senhor avalia então o que está por vir, os trabalhos, as necessidades do povo nessas regiões onde a província vai atuar? O governo provincial eleito está fazendo as visitas canônicas nas comunidades. É claro que nas visitas vamos conversando com os confrades, escutando também as lideranças que trabalham com os confrades nas paróquias e outras igrejas não paroquiais. Dentro desses aspectos, nós vamos conversando, entendendo a missão, para que possamos melhor atender a missão naquele local. Muitas coisas virão boas para o futuro da nossa nova província, nossa nova frente de trabalho. É claro que há muitos desafios, mas com a colaboração dos confrades, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos sanando tudo, porque nós trabalhamos para o reino de Deus e sabemos que há muitos desafios, há muitos mares que devemos remar, mas contamos sempre com a graça de Deus. E as novidades, elas virão dia após dia, porque um dia após o outro na nossa missão é tudo novidade. Eu gostaria de lembrar, Guilherme, que as outras duas unidades, a unidade do Rio de Janeiro e da Bahia, também são unidades redentoristas com santuários expressivos. Por exemplo, a província do Rio de Janeiro tem um grande santuário dedicado a São Geraldo, a província da Bahia tem um santuário belíssimo dedicado a Bom Jesus da Lapa. Eu tenho a impressão que essa sinergia ela se faz não apenas como sistema de gestão. A reestruturação não é só por causa de gestão, de administração, mas é também por causa do carisma, por causa da diversidade de trabalho. E essa é a minha grande expectativa, não é? Que o trabalho missionário encontre nessa nova reconfiguração espaços ainda mais adequados. Mas eu gostaria de tocar num ponto que para mim é fundamental, que é a questão vocacional. Tenho certeza que muitos jovens do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, da Bahia, do Rio de Janeiro e de São Paulo, de Minas Gerais e de São Paulo, vão se dispor a entrar nesse novo grupo, e a gente sempre faz um convite muito especial para você aí de casa, você jovem, a 12.com/vocacional. Venha ser redentorista em São Paulo, na Bahia, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Minas Gerais. É a alegria de servir a Deus, de viver a nossa vocação como redentoristas. Queria até que o Padre Marlos comentasse com a gente também essa fala, reitor do Santuário Nacional, que eu vi que o senhor queria acrescentar também. Sim, eu queria dizer que talvez aquilo que seja mais concreto, mais prático, né? Quem está acostumado com os missionários redentoristas, acompanha as missas, as transmissões aqui de Aparecida, é que vai perceber que talvez, a partir do próximo ano, nós vamos ter rostos diferentes também, né? De confrades, de outras unidades que estarão morando talvez em Aparecida, porque um dos momentos aí da reconfiguração é a intensificação desse intercâmbio, né? Quem está aqui se dispor a uma missão, um trabalho lá e vice-versa. Então pode ser que nós tenhamos assim uma mistura maior, uma integração maior de confrades provenientes dessas unidades que existiam anteriormente. Então pode ser que isso seja aquilo mais concreto que vai impactar um pouco, né? Quem está acostumado a acompanhar e já está familiarizado com a fisionomia, né, dos confrades da então província de São Paulo. Padre Marlos, também queria aproveitar a oportunidade para o senhor falar um pouquinho para a gente da missão que acontece no Suriname e que também está integrada nessa nova província, né? Isso. Quando a gente decidiu em assembleia que seria esta a divisão, né, o mapa geográfico dos redentoristas na Conferência da América Latina e Caribe, então ficou designado também que cada uma das novas províncias, né, que se formariam, das 23 que existiam na América Latina, nós teremos 7. E cada uma delas com uma incumbência de ter uma missão adjentes, nós dizemos, né? Uma missão no estrangeiro, uma missão mais desafiadora. E a nova província, a província Nossa Senhora Aparecida, coube então a missão no Suriname,
Essa é a missão ad gentes, porque é uma região carente, sempre contou com uma presença redentorista ali dos holandeses, mas há muito tempo foram os brasileiros que assumiram. Isso era dos redentoristas do Brasil, mas agora especificamente da província Nossa Senhora Aparecida. O grande desafio para ir para o Suriname não é atuação pastoral, porque ali existe um trabalho muito ordinário, né, de paróquia, vida sacramental, visita aos doentes, mas o grande desafio é a língua, né? Um brasileiro tem que aprender holandês, saranatongo, né? São dialetos próprios ali. E viver num mundo multicultural, multirreligioso, de muito contraste social também, há uma parte assim, minoria muito rica e outra grande maioria muito pobre. Então acredito que esse é o grande desafio para nós que vamos ter que dar conta, né, dessa grande missão. Sobretudo na preparação dos confrades que para lá irão, né? Então não dá para improvisar e simplesmente pegar um confrade de última hora e pedir que ele se disponha, né, à missão no Suriname. Mas ele vai ter que aprender a língua, ele vai ter que fazer uma imersão gradativa dentro dessa cultura. E antes da gente encerrar esse programa, a gente quer também ter um momento aqui, uma memória de toda essa trajetória dos redentoristas na província aqui de São Paulo. Os missionários redentoristas se reuniram recentemente em uma assembleia de clausura para encerrar e celebrar essa província. E é com essa memória querida que eles se despedem e abraçam com esperança o futuro da nova província. Vamos conferir agora um material especial preparado pelo Portal A12 falando sobre esse momento. Entro por este seminário redentorista Santo Afonso, que carrega o nome de nosso pai fundador, Afonso Maria de Ligório, com a missão de celebrar a história de quase 130 anos da província redentorista de São Paulo. Vivemos os últimos momentos da unidade semeada pelos missionários redentoristas alemães, ainda no fim do século XIX. Foram anos de desafios e glórias, guiados por Deus, nosso Redentor, em seu anúncio de amor e misericórdia. Para celebrar a memória daqueles que nos precederam e parte de nossa frutífera história, converso com um confrade missionário redentorista que tanto nos ensina e nos guia, com seu conhecimento sobre o Evangelho e sobre Nossa Senhora, a Mãe Aparecida, a nossa Mãe. Padre Domingos, é um prazer ter o senhor aqui conosco para a gente falar um pouquinho sobre esse processo que estamos vivendo na congregação e de modo especial aqui na nossa província de São Paulo. Em 1894 chegaram a Aparecida os missionários bávaros e desde lá nossa província de São Paulo tem feito muitas coisas boas em prol do anúncio do Evangelho, do anúncio também de Nossa Senhora Aparecida. O senhor poderia resgatar um pouquinho desses fatos históricos para nós? Bom, há tanta coisa interessante para a gente resgatar, mas uma das coisas assim, que impressionava muito a gente naquele tempo era a presença forte de redentoristas. Eram padres e irmãos, mas mais padres. Por exemplo, aqui em 61, devia ter uns 12 padres que compunham a comunidade, moravam aqui e davam aula para nós. Porque todas as aulas, para 7 cursos que havia aqui, eram padres que davam aula. Um ou outro irmão, me lembro de um irmão, o irmão Vitor, que também às vezes dava aula, mas geralmente eram padres. Então aquilo já era parece que dava uma impressão muito gostosa para a gente, porque estávamos aqui numa casa de formação, podemos dizer, quase que num colégio. Mas a presença desses padres, e bastante forte, todo dia a gente se encontrando com eles, dava para você que não era um colégio, era de fato um seminário. Então nós estamos com uma foto aqui, Padre Domingos, de um tempo bastante interessante, o senhor está nessa foto, e eu gostaria que o senhor contextualizasse para nós um pouquinho desse período que o senhor viveu aqui, como funcionava a dinâmica da formação, e assim a gente vai aprendendo também um pouquinho mais sobre esse grande tempo que estamos vivendo enquanto redentoristas. Bom, eu entrei na Pedrinha, o primeiro ano meu foi na Pedrinha, em 1960. Em 1961 eu vim para cá, éramos uma turma que estávamos na Pedrinha, uma turma que estava em Sacramento e uma turma que estava em Goiás.
Então aqui, por exemplo, são 21, que era a minha turma, em 1961, seria então na 5ª série do ensino fundamental, nós chegamos a ser 71. E aqui deve ser já uns 4 anos depois, quando nós éramos 21. E desses aqui que nós temos aqui, que chegamos ao sacerdócio, temos o Luiz Carlos, que nos deixou ano passado, o Vicente Guimarães, que é irmão do Padre Elias, que está no clero de Pouso Alegre, e eu. E durante o ano ia chegando, e não só todos chegavam no começo do ano, quer dizer, chegando um lá em fevereiro, vinha aqui, entrava, o outro em março ia entrando, até às vezes no segundo semestre entrava alguém também. E geralmente o problema, vamos dizer, que a gente chamava, de quem entrava atrasado, era o latim. Padre Domingos, nós estamos passando por esse processo de reestruturação, o nome da nossa província nova que será formada no dia 9 de novembro deste ano, será Nossa Senhora Aparecida. E o senhor trabalhou tantos anos na formação redentorista, o senhor é um modelo, um exemplo de redentorista para todos nós. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todos nós, missionários redentoristas, e especialmente para nós que somos da geração futura da congregação da província. Hoje estamos 129 anos depois da chegada dos alemães, os nossos grandes heróis fundadores, realmente, dessa província, né? Podemos dizer que quem trouxe os redentoristas para o Brasil foi o Divino Pai Eterno para Goiás e Nossa Senhora Aparecida aqui para Aparecida. Então agora, através dessa imagem que dá também o nome para essa nossa província, eu gostaria de continuar contando com vocês, geração atual e com as futuras também. Então, Nossa Senhora nos acolheu, podemos dizer aqui, há 129 anos. Agora, certamente, ela quer também continuar sendo acolhida, imitada, sobretudo, acolhendo a missão dela. Então, que, através da imagem dela, vocês, né, ou nós todos, que somos a geração atual e as futuras gerações, acolhendo essa imagem, que possa acolher exatamente a missão para a qual Nossa Senhora nos trouxe aqui, plantar o reino de Deus nessas terras brasileiras. Que assim seja. Esperança, fraternidade e memória. Na província de São Paulo, em memória querida, onde a fraternidade floresceu, vida após vida. Os missionários redentoristas caminham juntos, levando a devoção a Nossa Senhora a todos os cantos. Hoje, nos despedimos com ternura e gratidão, seguindo novos rumos em nossa missão. E na fé que nos guia, como uma luz a brilhar, somos missionários da esperança, sempre prontos a caminhar. Com Maria, nossa mãe, com Santo Afonso, nosso fundador, seguimos passo do Cristo Redentor. Nossa jornada continua, unidos na fé e na oração. Somos missionários da esperança em cada coração. Que esta memória nos inspire, que a fraternidade continue, que a esperança nos fortaleça e o manto de Nossa Senhora nos cubra e proteja. Com Maria a nos inspirar, com o Redentor a nos guiar, seguimos em frente, sempre prontos a evangelizar. Este encontro de despedida, nossos laços não se vão, pois somos missionários da esperança em cada ação. Em nossa nova jornada, com Deus como Salvador, continuaremos a missão, levando sempre a copiosa redenção. Pedimos então a Deus, autor de toda a vida, de toda a história, que Ele continue nos abençoando, nos protegendo, nos fazendo instrumentos dEle, para que a redenção aconteça no mundo de forma abundante e copiosa, especialmente para os pobres, os mais abandonados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bacana a gente ouvir esses depoimentos, a gente recordar um pouco dessa história, e vale a gente lembrar, né, Padre Catalfo, que uma nova província surge, mas a história não é apagada, né? Como é que essa província de São Paulo ficará marcada na trajetória redentorista aqui no Brasil?
São tradições bonitas que fazem parte da nossa vida. Na origem da província de São Paulo estão os holandeses, os missionários que vieram da Baviera. Na origem da história do Rio de Janeiro, da província do Rio de Janeiro, está a história corajosa, a memória corajosa dos holandeses. Ali na Bahia, a presença dos missionários poloneses, que inclusive trabalham atualmente lá. É isso que nós carregamos a nossa tradição, a nossa história, os nossos sonhos, mas sobretudo as nossas esperanças. E é isso que a gente leva como lembrança, como memória e como ideal também de vida. Queria que o senhor comentasse isso também, Padre Marlos. A gente sentiu muito presente nessa celebração de clausura da província de São Paulo um orgulho da nossa história, né? Corajosa, valente, porque são quase 130 anos, né, de presença redentorista, desde a chegada dos alemães aqui em Aparecida. Então a gente percebe que muita conquista, muita doação, muita vivência junto do povo, muita espiritualidade que possibilitou que essa história fosse escrita. Até a gente chegou a usar, né, na celebração essa expressão, a teografia, né? É uma escrita de Deus através da história concreta desses homens, né, que foram gerações e gerações de alemães, mas também de brasileiros. Então a gente só tem que agradecer a Deus e pedir que a gente continue com o mesmo vigor, com a mesma vitalidade daqui para frente, né? Não basta viver agora de nostalgias, mas é preciso abraçar com muita esperança o futuro que se descortina à nossa frente. Então gratidão, sim, mas também muita coragem, muita ousadia para os novos desafios que vêm. A bandeira foi colocada nas nossas mãos, né? Temos que dar continuidade a essa bonita história. Pensamento do senhor também, irmão, é nesse sentido, né, de valorizar, respeitar, não esquecer a história do que foi construído e poder dar continuidade a ela dessa maneira tão bonita que vem acontecendo? Sem dúvida, Guilherme, devemos olhar o passado com um coração agradecido, olhar para o presente, que estamos construindo essa história, impulsionados pelo Espírito Santo, para que possamos unir forças, unir sentimentos para melhor atender o povo de Deus que está sob os nossos cuidados. Devemos olhar para Afonso, ver nele um homem cheio de vitalidade, de energia, um homem capaz, um homem além do seu tempo. E com esse mesmo espírito, esse ardor missionário de Afonso, contando com a colaboração do Espírito Santo, possamos olhar a nossa história no futuro. E o futuro começa agora, o futuro começa hoje. Então, olhar a nossa história das 3 unidades e projetar a nossa história desta única unidade, província Nossa Senhora Aparecida, é fazer com que sejamos bons missionários, a exemplo de Jesus Cristo, para o povo de Deus. Bem, com essas reflexões a gente começa a encaminhar o fim do nosso Aparecida Debate aqui. Quero agradecer imensamente a participação dos nossos convidados, missionários redentoristas, e aproveitando para fazer uma última pergunta, que talvez seja devolvida com outra pergunta. Irmão Carlos, sentiu falta de alguma pergunta? Quer acrescentar mais algo? Temos muito que compartilhar. Nós temos uma história muito bonita para que o povo de Deus possa fazer parte e entender também todo esse processo de reconfiguração, processo dessa nova etapa que estamos vivendo. Então você é convidado a sempre estar por dentro da nossa história que estamos começando. Acesse sempre o Portaba 12, a vida dos missionários redentoristas, para você acompanhar esta nova história da província Nossa Senhora Aparecida. Agradecer então, irmão, pela participação. Agradeço também a participação de Padre Marlos. Padre Marlos, mesma pergunta, o senhor sentiu falta de algo? Considerações finais para a gente terminar nosso programa. Não senti falta de nada não, mas apenas reforçar aquilo que a gente começou a nossa conversa dizendo, né? A reestruturação é um movimento necessário e importante dentro da vida da igreja e também das congregações. Então isso não denota crise e nem uma novidade de algo assim inédito de fato, né? Mas é retomar aquele espírito que está nas origens, né, da própria vida eclesial, da própria vida também congregacional. Então, acredito que é a grande oportunidade que Deus está nos dando, né, da gente viver bem e dar respostas novas para esses tempos que nós estamos atravessando. Existe uma exigência grande pela evangelização, pelo anúncio de Jesus, tantas realidades que conhecemos, né, que clamam a presença aí da redenção de Jesus Cristo. Então, acho que tudo isso nos enche de entusiasmo, de esperança.
O último capítulo geral da congregação dizia isso, né? Que nós somos missionários da esperança e continuando os passos do Redentor. Então, acredito que é o que vai definir todo esse processo que continua em vista desta missão. Padre Marlos, obrigado, viu, pela participação com a gente aqui no Aparecida Debate e agradecer ao nosso reitor, Padre Eduardo Catalfo. Obrigado, viu, pela parceria de sempre, nos ajudar mais uma vez em mais um material. E essa pergunta aqui eu faço até com um pouco de tensão, porque tem um colega de profissão também, jornalista. Padre Eduardo Catalfo, sentiu falta de alguma pergunta? Considerações finais do senhor? Não, a nossa conversa foi bastante tranquila. Eu gostaria apenas de aproveitar a oportunidade para cumprimentar os outros conselheiros provinciais que foram eleitos para essa nova província, o Padre Fábio Evaristo, que é conselheiro aqui originalmente de São Paulo, de Aparecida, o Padre Roque, que originalmente foi eleito pelo grupo todo, mas representando o grupo da Bahia, e o Padre Américo, que assume com todos os demais conselheiros essa bonita missão de organizar em vista da missão. Mas eu gostaria também de dizer que, de uma maneira muito informal, a gente costuma dizer, já há muitos anos, que mesmo tendo nosso superior provincial, Nossa Senhora Aparecida é a nossa Madre Provincial, é na companhia dela que nós queremos evangelizar com entusiasmo, com fé e com muita esperança. Amém. Que sigamos acompanhando essa trajetória tão bonita de vocês, missionários redentoristas, e a gente pede também para todo o povo de Deus rezar por vocês, sobretudo nessa semana, então, desse início oficial de mais uma etapa, mais um capítulo nessa história tão bonita da missão aqui no Brasil. Quero agradecer imensamente a sua participação, a sua companhia também no Aparecida Debate. Lembrando que você pode rever esse programa e tantos outros que a gente faz aqui na TV de Nossa Senhora todas as terças lá no nosso canal no YouTube. É só acessar o link que está aparecendo aqui na tela, tá bom? Obrigado pela companhia, ótima noite, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.